Amém. Sim, amém? Amém. Deus é bom o tempo todo. A sua misericórdia permanece. Você que trouxe aqui da cidade, o Evangelho segundo João escrevendo lá. Eu trouxe a minha camisa esse texto, eu quero louvar a Deus pelo pastor Júlio, que nos fez o convite para nós estarmos aqui. Irmãos, eu não sou cantor, mas eu tenho minha voz muito grande. Se desse perguntar lá no tempo debaixo do chuveiro, lá no favor, não é verdade que a gente, no decorrer desse mês, a gente teve alguns compromissos e complicou demais a nossa voz. Eu tenho dormido tarde, tenho uma filha de 2 anos. 2 horas da manhã parece mentira para eu. Aleluia. Tarde demais, então minha voz está complicada. Mas Deus vai dar graça para a gente. Hoje a gente na nossa igreja, porque eu recebo o curso de esposa da minha filha, elas teve que ficar lá na nossa igreja, mas eu sei que o mesmo Deus que fala lá, vai falar com a gente aqui também. No capítulo 6, verso de número 1 em diante, está escrito assim: depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e seguiu numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali aos seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para lhe dar de comer? Verso 6 a gente encerra. Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Amém? Assim que já foi feita uma oração, mas como de costume, eu queria que você para curvar a sua cabeça e fechar os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, nós entramos em um período mais importante desse mundo. Na verdade, é o período da sua palavra. Ó Deus, que o Senhor nessa noite possa falar no coração da gente tudo aquilo que o Senhor tem para falar. Independente do tom da sua voz, independente se a mensagem for mel ou for fel, que todavia seja a sua voz entoando em nossos corações. Fique conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos para cá. Esse texto que a gente leu, por sua vez, é um texto que mexe com todos nós. Todos nós que somos leitores da palavra de Deus e mergulhamos dentro dos 4 evangelhos, nós descobrimos a riqueza que tem de fato os evangelhos que Jesus nos deixou escrito por intermédio dos seus discípulos. João capítulo 6, na verdade, trata-se de uma multiplicação. O assunto do capítulo de número 6 de João é pão. Jesus percebe que tem uma multidão que está com fome. A Bíblia Sagrada dá um detalhe para a gente, numerando essa multidão. São 5.000 pessoas, fora crianças e mulheres. Eu acredito que cada varão que ali estava tinha uma varoa. Estudando sobre a cultura judaica, a gente compreende que o judeu tinha muitas bênçãos, judeus tinham muitos filhos. Se a gente fizermos um cálculo rápido de cada homem ter uma mulher e um filho, nós chegaríamos em um número de aproximadamente 15.000 pessoas. Tem 15.000 pessoas que estão com fome, tem 15.000 pessoas que não tem nada para comer, tem 15.000 pessoas que está debilitado, está frágil, porque o texto sagrado diz que não tem pão.
Jesus observa isso, Jesus sabe que isso está acontecendo. A Bíblia Sagrada diz que Jesus se retira para o monte. E Jesus está sentado no monte com seus discípulos. Quando Jesus levanta os olhos, Jesus observa essa multidão grande por demais. Um detalhe bíblico é que a Bíblia não diz que de imediato Jesus diz para os discípulos que ele sente fome. A Bíblia Sagrada só diz para a gente que, vendo a multidão, Jesus libera uma pergunta. A pergunta de Jesus aqui é uma pergunta espiritual demais. A pergunta de Jesus é uma pergunta simples, porém muito profunda na sua espiritualidade, porque Jesus é quem pergunta: aonde nós compraremos pão? Então observe que a pergunta de Jesus é: aonde tem uma padaria? Aonde é a casa do pão? Aonde é o local onde o pão é feito, onde o pão é distribuído? Só que a resposta que Jesus vai ter não é de fato uma resposta espiritual. A resposta que Jesus vai ter é, na verdade, uma resposta muito física, muito carnal, muito superficial. Porque Filipe vai olhar para Jesus e vai dizer: Senhor, 200 dinheiros nós não compraremos pão para essa multidão. Pregador, por que é que você disse que a resposta não é espiritual? Porque a resposta foge do padrão da pergunta. A pergunta não é quanto tem, a pergunta é aonde nós vamos comprar. Então observe que a atitude de Jesus em perguntar aos seus discípulos onde nós compraremos é saber se os seus discípulos enxergam Jesus de fato como alguém que pode saciar a fome dessa multidão. Então, todavia, Jesus não está preocupado quanto tem no bolso deles. Jesus está preocupado aonde onde ele vai comprar pão. E a gente vai para dentro disso aqui e eu prometo, graças a Deus, esqueci meu relógio, mas eu me trouxe o celular. Até meia-noite a gente encerra. Aleluia! Ouviu, glória a Deus, ouvindo aí. Olha o que o texto sagrado diz. O texto diz que, após Jesus fazer essa pergunta, um menino, um moço, um rapaz se apresenta. E esse rapaz tem 5 pães e 2 peixinhos. A atitude desse rapaz confrontou muito meu coração. Porque além da verdade, esse rapaz aqui, esse menino, sabe que o que ele tem não dá para sustentar quem está diante dele. Então a pergunta que gerou dentro da minha alma é: o que ele está fazendo apresentando para uma multidão 5 pães e 2 peixinhos? A gente lendo isso não tem lógica. De fato não teria lógica nem os discípulos aceitarem. Porque se 200 dinheiro não compraria pão suficiente para a multidão, da onde que 5 pães e 2 peixinhos daria para sustentá-los? Então na lógica humana isso aqui é impossível. Não dá para pegar o que o menino tem, se não dá para saciar a fome das 5 mil pessoas, sem contar mulheres e crianças. Então, irmãos, o que está acontecendo aqui é que esse menino, esse rapaz, é corajoso demais. Porque embora o que está na mão dele é pouco, ele resolve entregar na mão de Jesus. E o que a gente precisa compreender é isso, que independente se a gente tem muito ou pouco, a gente precisa entregar na mão de Jesus. O ato da gente entregar o pouco que a gente tem na mão de Jesus faz a gente escolher muito. Porque na verdade Jesus não quer saber quanto a gente tem, Jesus quer saber se a gente de fato tem. E esse rapaz, ele é muito inteligente, porque ele resolve pegar o que ele tem e entregar na mão de Jesus. Talvez ele poderia pensar consigo mesmo: eu tenho pouco. Se a multidão sentir fome, certamente, se eu entregar o que eu tenho, eu sentirei fome como eles têm. Mas ele tem uma visão ampla. Qual é a visão dele? Eu tenho pouco, mas na mão de Jesus pode multiplicar. Aleluia! Eu estou pregando para alguém que talvez tenha pouco, não tenha com abundância para repartir com alguém. Então, já que a gente sabe que repartindo com o nosso próximo, a gente pode não saciar de imediato a fome dele, a gente entrega nas mãos de Jesus. Entregando nas mãos de Jesus, Jesus vai dar graça. O texto sagrado diz que Jesus dá graça. E eu começo a pregar aqui, já já a gente encerra. O texto sagrado não diz que Jesus ele multiplica de imediato. O texto diz que Jesus resolve dar graça e entregar na mão dos discípulos. O fato de Jesus dar graça e entregar à mão dos discípulos
vai fazer o que está na mão dos discípulos multiplicar. Pregador, Jesus multiplica? Não. Por que não? Porque Ele dá graça. Pregador, mas o texto não diz que Ele reparte com todo mundo? Sim. Repartir, dividir é diferente de multiplicar. Se Jesus multiplicasse de imediato, pastor Júlio, Jesus precisaria de muitos cestos de pães. Jesus precisaria de muita coisa, muitas pessoas, porque são 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. Então o raciocínio aqui não é que Jesus multiplica de imediato, o raciocínio é que Jesus dá graça. E a graça, por sua vez, faz os discípulos compartilhar o pouco que eles têm com alguém. Maravilha! E quando eu compartilho o pouco que eu tenho com alguém, a coisa cresce. É por isso que quem tem pouco, na verdade, tem muito. E quem tem muito, na verdade, tem pouco. É um ditado popular: quem tem muito não reparte, mas quem tem pouco é misericordioso. Então, o cálculo aqui, a matemática aqui é muito simples. O pouco na mão de Jesus pode multiplicar. Como? Dando graça. Dando graça. Eu vi o pastor dizer aqui que tem gente com salário baixo consegue fazer coisas que gente com salário alto não consegue fazer por conta da intenção do coração. Deixa eu lhe contar um testemunho e eu vou voltar a pregar. Nós fizemos uma conferência lá na igreja. Nós tivemos um gasto muito grande. Gasto com pregador, gasto com organização, gasto disso, gasto daquilo. Nós reunimos todas as juventudes que por misericórdia o Senhor nos pôs como liderança. E reunindo a juventude, a gente impôs, deu responsabilidade para a juventude. Ó, você fica com essa responsabilidade, você fica com isso, você fica com aquilo. E enfim, o nosso cálculo chegou na meta que nós precisaríamos bater. Porém, no dia de honrar com seus compromissos, alguns não tiveram condições de honrar, outros não tiveram condição de bater a meta, que era a venda das quentinhas. Enfim, nós tivemos um furo, um buraco no telhado. Numa semana anterior, escute isso aqui, o meu cartão, eu peguei o meu cartão e tentei comprar algo na padaria, o meu cartão não passou, deu que estava dando senha inválida, sendo que a senha eu sabia, eu estava digitando a senha de forma correta. Eu larguei meu cartão de lado, até porque a quantia que eu fui passar, eu já passei pouco com medo de não ter o valor suficiente. Eu resolvi entregar o cartão na mão da minha esposa, para minha esposa guardar. Só que mulher, vocês sabem como é. Pegou o meu cartão, para o raciocínio dela, eu vou ver quanto que o Juan tem no banco. Ela pegou o meu cartão e não passou, de fato, em coisas sem sentido. Ela foi comprar coisas para a nossa obra que a gente está construindo. Ela foi comprar interruptores, lâmpada e etc. E passando o cartão, ela percebeu que o cartão aprovou. Quando o cartão aprovou, ela disse: tem alguma coisa aqui, vou tirar o extrato. Tirou o extrato. Quando ela tirou o extrato, tinha R$500 na minha conta que eu não sabia de onde era. Eu não sabia de forma nenhuma de onde veio aquele dinheiro, mas estava na minha conta. Tivemos um cálculo abaixo do que a gente esperava, pelo fato do pessoal não honrar com o seu compromisso. Quando chegou no dia do evento, eu disse: da onde que eu vou tirar esse dinheiro? Já que tem um cálculo lá na minha conta, eu vou pegar o que tem e vou investir na minha obra. Só que o Espírito Santo me motivou a pegar o que eu tinha, embora era pouco, e a investir naquilo que ficou um buraco no telhado. E eu peguei tudo que eu tinha, fiquei sem nada, e coloquei para honrar o compromisso. Passado dias, eu fui dar um workshop no meu salão, eu sou barbeiro, e eu contava com o número de pessoas confirmado, 30 pessoas. Eu fiz o cálculo e disse: vai dar para dar um levante legal na obra. Só que eu precisava de, no mínimo, irmão, escuta isso aqui é para aumentar a sua fé. Eu precisava de, no mínimo, R$150 para me poder comprar o que faltava. Falei: bom, o número de pessoas que tem com presença confirmada, de fato vai passar do que eu preciso, e glória a Deus por isso. Só que eu precisei adiar a data. O feriado veio, o rapaz não conseguiu me entregar o certificado, eu tive que adiar a data. Quando eu adiei a data, a galera que tinha marcado o compromisso comigo disse que não daria para vir.
falei, Jesus, e agora? Eu investi o que eu tinha, eu não tenho nada para repor, para colocar no lugar. Me dá um sinal, fala alguma coisa comigo. E Jesus não falava nada comigo. Mas quando chegou no dia do evento, o Espírito Santo falou no meu coração assim, vai ser da minha vontade, vai ser do meu jeito, vai ser do meu controle. Aleluia. Irmão, parece coisa de doido. Mas chuta quantas pessoas foram? 6 pessoas. De 35 pessoas confirmadas, foram 6 pessoas. Falei, Senhor, que negócio é esse? Mas eu tinha esquecido de fazer o cálculo das 6 pessoas. Quando eu acabei o workshop, que eu fiz o cálculo, tinha R$200. Eu falei, peraí, R$200 passou do cálculo que eu precisava de no mínimo 150. Só que eu falei, sobrou 50, eu vou comer alguma coisa com minha esposa com esses 50 que sobrou. Quando eu pisei em casa, eu estava sem internet no salão, quando eu pisei em casa, isso foi no domingo de manhã e domingo à tarde, quando eu pisei em casa, que o meu telefone recarregou a internet, a nossa secretária da igreja mandou mensagem para todos os obreiros, dizendo assim, obreiros, não se esqueça do vosso compromisso com o rapaz da nossa igreja que vai casar. Espero até hoje os R$50 que cada um ficou de trazer. Eu falei, pronto, acabou o lanche. Olhei para a cara da minha esposa e disse, filha, hoje não tem lanche. Tem o quê? A gente vai honrar o propósito que a gente fez na semana passada. Quando eu falei isso com ela, logo ela se ligou no mundo espiritual e falou, filho, isso aí é de Deus. Eu disse, por quê? Ela disse, a gente precisava de 150, conseguimos 200, mais 50 era do rapaz. Ou seja, nós não conseguimos o que nós queríamos, mas nós recebemos aquilo que Deus queria para nós. Aleluia! Por conta do pouco que a gente entregamos na mão de Deus. Então, a questão desse texto aqui, do moço entregar o que ele tem, não é que ele sabe, de certa forma, que o que ele tem não vai sustentar, mas ele entende que o pouco que ele tem na mão de Jesus pode multiplicar. E eu quero convidar você a entregar o pouco que você tem na mão de quem pode de fato multiplicar. Para cá. O texto sagrado diz para a gente que após Jesus alimentar essa multidão, eu estou na introdução, já a gente vai desfrutar de algumas revelações boas que Jesus colocou no meu coração ao longo do caminho, esse tempo que eu tenho estudado. Jesus opera, meu pastor, esse milagre. Jesus dá graça, reparte o que tem e vai se multiplicando. Após Jesus repartir, a Bíblia Sagrada diz que desses 5 pães e 2 peixinhos, a multidão inteira come. Só que Jesus, ele é perfeito. Jesus não reparte o que tem com a multidão e se retira. Parece que eu vejo Jesus se alimentando com essa multidão. E a Bíblia Sagrada diz que depois que todos estão fartos, Jesus resolve recolher o que sobrou. Por que Jesus recolhe o que sobrou? Porque Jesus sabe que quando ele sair daquele momento, quando ele sair daquela situação, quando ele sair desse ambiente, pode acontecer de faltar de novo. Sim, pode acontecer de fato de faltar de novo. Então o que Jesus faz? Jesus recolhe o que sobrou, porque Jesus não rejeita o que sobra. Jesus guarda o que sobra porque sabe que o que sobrou pode alimentar a multidão. Se tem 5 pães e 2 peixinhos, é porque sobrou de um número maior. Então o cálculo de Jesus é, se faltar novamente, quem sabe não se multiplica do que sobrou, do que vocês ficaram fartos. Jesus guarda, o texto diz que Jesus guarda o que sobrou no cesto. Jesus se retira, bateu e valeu. Lendo a Bíblia Sagrada nesse mesmo capítulo, eu percebi que parece que o povo, a multidão percebe que a fome se aproxima novamente. A Bíblia diz que eles percebem que o barco de Jesus está ali e saem a procurar Jesus. Eles estão procurando alguém que acabara de dar graça, pães e peixe, e alimentou uma multidão. Então o que eles fazem? Eles saem da onde eles estão e saem procurando Jesus por toda a circunvizinhança. No episódio anterior é Jesus que se apresenta para eles. Nesse episódio de agora é eles que estão procurando Jesus. Só que tem um detalhe: eles não procuram Jesus porque Jesus de fato é Jesus.
Eles procuram Jesus porque Jesus, de fato, deu para eles alimento. Ou seja, eles veem em Jesus o perfil de alguém que pode saciar o seu desejo. E qual é o desejo deles? Se estão com fome, eles querem comer. Então eles estão procurando um Jesus que pode saciar a sua fome. E não um Jesus que tem para eles, de fato, um plano de salvação. Me desculpe a ignorância, mas ele vê em Jesus o perfil de uma padaria. Eles veem em Jesus uma panificadora. Eles veem em Jesus alguém que pode saciar a sua fome física. E por isso eles saem de encontro a Jesus. Jesus sabe disso. Na verdade, Jesus é inteligente. E sabendo disso, Jesus vai interrogá-los. Jesus diz: olha, vocês me procuram porque vocês sabem que eu posso saciar a sua fome. Além da verdade, vocês trabalham demais para ter o pão na mesa de vocês. Vocês trabalham absolutamente muito para que vocês desfrutem do pão da mesa. Bom, Jesus ensinou a gente a trabalhar, mas Jesus está ensinando a eles muito mais além do que só trabalhar. Jesus não está ensinando eles só a trabalhar para ter o pão na mesa, mas de igual modo trabalhar para ter o pão espiritual. Quando Jesus diz para eles trabalhar de igual modo para ter o pão espiritual, isso turba o coração dos judeus. Por que turba? Porque Jesus se apresenta para eles dizendo que Jesus é o pão que desceu do céu. Aí no automático a Bíblia Sagrada diz que alguém toma a palavra. E tomando a palavra diz assim: ora, por que tu diz que é o pão que desceu do céu? Nós bem sabemos que tu é filho de José carpinteiro e saiu do ventre de Maria. Os nossos pais já desfrutaram do pão que desceu do céu. Aí Jesus diz: os vossos pais não desfrutaram do pão que desceu do céu, porque o pão que desceu do céu, Deus vos dá, que sou eu. E ninguém vem a mim se o Pai não me trouxer. Aí Jesus termina o sermão para eles dizendo: o sermão que vossos pais comeram foi de fato o maná que Deus enviou no deserto. Só que eles comeram e morreram. Por quê? Porque esse pão que eles comeram, de fato foi providência do céu, sim, mas não era o pão da vida, era o pão que saciaria a sua fome. Só que quem está na frente deles já é de fato o pão da vida. Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Baseado nisso tudo que a gente falamos, eu aprendo, com base nessa campanha e nesse texto que nós lemos, que Jesus não quer apenas que nós estejamos de joelho. Jesus quer que nós de joelhos comemos pão. Pregador, você está doido. Por que de joelho eu vou comer pão? Porque pão na Bíblia Sagrada fala de ceia. Pão na Bíblia Sagrada é o corpo de Cristo. E pão aponta para a comunhão. Então o que Jesus está implantando na mente deles? Não trabalha só para ter na mesa o que mata a vossa fome física, mas trabalha para ter na mesa o que vocês fazem, trabalha para ter na mesa de fato a comunhão. Jesus quer colocar eles na mesa, providenciar o pão, dando graça para que eles tenham de fato comunhão. Então a proposta de Jesus para eles não é só que eles se asseiam à sua vontade, mas é que de fato tenha comunhão. Bom, eu vejo dois tipos de pessoa aqui. A primeira pessoa que procura Jesus para de fato entregar para Jesus o que tem. É pouco, mas entrega. E tem outra pessoa que procura Jesus para que Jesus sacia a sua fome, para que Jesus sacia o seu desejo. E nós precisamos saber quem que nós somos dentro desse cenário. Uns enxergam Jesus como padaria, outros enxergam Jesus como salvação. A pergunta é: você dobra o seu joelho porque sua casa precisa de salvação, ou você dobra o seu joelho para que Jesus sacia os seus desejos? O que confronta a gente aqui é o que a gente quer de fato de Jesus. O que a gente quer de fato do nosso Pai. Porque esse povo aqui procura Jesus para Jesus saciar o desejo do seu coração. Eles querem comer pão. Jesus não quer só dar pão, Jesus quer dar comunhão. E ter comunhão com Jesus é muito além do que nós pensamos. Ter comunhão com Jesus é muito além do que nós imaginamos. Jesus deu para a gente um sinal da comunhão. Quando Jesus falou para Pedro: Pedro, tu me amas? Tu me amas?
tu me amas. Pedro diz, Senhor, tu sabe que eu te amo. Jesus diz, então a partir de hoje, apacenta minhas ovelhas. Pregador, aonde está a comunhão nisso? Está na intenção do coração de Pedro. Por quê? Porque embora Jesus sabia que Pedro tinha errado, Jesus olha para dentro do coração de Pedro e vê em Pedro o perfil de alguém que pode pastorear as ovelhas. Ou seja, a identidade do nosso coração, o que está dentro do nosso coração vai revelar se a gente de fato quer ou não o que Deus tem para a gente. Maravilha! Isso aqui é para a gente se alimentar, não só do pão, mas da comunhão. Porque num culto como esse a gente percebe que a gente precisa voltar, meu amigo, a nossa mente, as nossas orações, de fato, para o pão da vida. Jesus vai mais além. Jesus diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Irmão, tem 3 tópicos aqui que me deixou doido. Primeiro, Jesus diz, eu sou. Segundo, pão vivo. Terceiro, que desceu do céu. Isso aqui mexeu muito comigo, porque Jesus está pregando para pessoas que sabem quem é Ele. Já multiplicou, sabe que Jesus de fato é Jesus, mas não procura Jesus porque Jesus é Jesus. Procura porque multiplicou. Então qual é o raciocínio de Jesus aqui? É trazer o povo para a comunhão. Eu já falei isso diversas vezes, só que o povo não entende que Jesus de fato é da comunhão para eles. Aí Jesus vai mais além, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Para ver se eles despertam e percebem que Jesus quer dar algo espiritual para eles. Pregador, por que Jesus quer dar algo espiritual para eles? Porque eles trabalham muito para ter o que é físico. E quando a gente trabalha muito para ter o que é físico, a gente acaba esquecendo do espiritual. Esses dias eu fui pregar numa festividade de adolescente, 19 anos de uma igreja, e dentro do carro eu estava conversando com um rapaz, e ele falou, varão, o pneu do meu carro está furando quase todo dia. Eu falei, você está orando? Ele, eu preciso voltar minha oração. Eu falei, não, você tem que orar quando tudo está bem. Porque orar quando tudo vai mal é fácil. A gente precisa orar quando tudo vai bem. Por quê? Porque quando as coisas vão bem, a gente esquece do nosso período de comunhão. Então a questão não é orar quando tudo vai mal, porque a lógica de nós que servimos a Cristo é a coisa apertou, a gente revolve a oração. Só que isso aqui é o inverso. Quando tudo vai bem, a gente precisa manter o nosso fogo em constante oração, aceso. Mas olha para cá, para a gente desmiuçar isso aqui e partir para o final. Jesus diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Essas 3 expressões vai revelar para eles quem é Jesus no mais íntimo. Porque essas 3 expressões vai revelar Jesus quem Jesus é, na beleza da sua santidade. Quem é que não lembra do livro do Êxodo? A Bíblia Sagrada diz que Jesus ordena Moisés ir ter com Faraó. E diz, Moisés, vá até Faraó e proclama a Faraó que libere o meu povo para que me prepare uma festa no deserto. A Bíblia diz que Moisés toma a palavra e diz, Senhor, como farei estas coisas? Sou pesado no falar. Como eu vou ter com ele? E outra, se ele me perguntar quem me enviou, o que eu vou dizer? Aí Jesus diz, se ele te perguntar, tu dirás, o eu sou te enviou. Em João capítulo 15, Jesus revela-se na mesma expressão dizendo, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Isaías capítulo de número 13, Jesus se revela da mesma forma. Jesus diz, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Então repara que Jesus, desde lá de trás, ele diz que ele é. Jesus não vai ser. Jesus não foi. Jesus é. Jesus diz, eu sou, expliquei, o pão vivo. Por que Jesus diz que ele é o pão vivo, se ele poderia dizer apenas que era o pão? Ele faz questão de dizer, pastor, que ele é o pão vivo. Jesus dá existência para outros pães. O outro pão, sim, Jesus dá existência. Que pão é esse? O diabo. Jesus criou, ou Deus criou, perdão, nos céus, Lúcifer, mistura de ferro com luz.
protetor, separado da guarda de Deus. O orgulho que gerou-se dentro do seu coração, a paixão de querer ser maior do que Deus, fez ele se tornar diabo, anjo das trevas, caiu do céu. Ezequiel dá uma base para a gente dizendo assim: e tu eras querubim ungido, separado da guarda de Deus, que vivia próximo do trono, mas desejaste no teu coração ser maior que Deus e foi expulso. Todos que provam, Ezequiel não diz, mas é a lógica do texto, todos que provam do anjo que caiu do céu, de fato, recebe como recompensa da sua busca morte. O que a Bíblia diz? Que o diabo veio senão para matar, para roubar e para destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Se Jesus é o pão da vida e da vida, o diabo é o pão da morte e gera morte. Todos que comem desse pão, de fato, morrerá. Jesus diz que desceu do céu. Esse negócio de descer do céu é a coisa que Jesus gosta de fazer. Esse negócio de descer do céu é a coisa que Jesus gosta de fazer. Gênesis capítulo do número 3. A Bíblia Sagrada diz que Jesus resolve descer. Deus resolve descer. E quando eu falo Deus, quando eu falo Jesus, quando eu falo Espírito, eu falo de fato a Trindade. Se tem algo que a Trindade gosta é de se manifestar. É por isso que a Bíblia Sagrada diz em Gênesis capítulo 3 que após a queda do homem e da mulher, quem é que desce? A Trindade. Procurando o homem. E quando acha diz: varão, a partir de hoje tu comerás do suor do teu trabalho. Mulher, a partir de hoje tu terás suas dores de partos multiplicadas. E tu, serpente, rastejará o teu ventre e comerá o pó da terra. Jesus desceu para punir quem pecou. Em Gênesis capítulo de número 15, a Bíblia Sagrada diz que a Trindade desce mais uma vez. Para quê? Para fazer uma promessa para Abraão. Ele desce em pessoa. A Bíblia Sagrada diz que Abraão vê 3 anjos, 3 homens, 3 varão na porta da tenda. E a Bíblia Sagrada diz que esse varão toma a iniciativa e faz uma promessa para Abraão, dizendo: tu vai gerar. Em Gênesis capítulo de número 22, o mesmo que pediu se revela no alto do Moriá. A Bíblia Sagrada diz que quando Abraão está com Isaac preparado para sacrificar, o anjo de Deus desce, a Trindade se manifestou de novo e diz: Abraão, não mate o menino, toma aqui o cordeiro. No capítulo de número 19, a Trindade se manifesta mais uma vez e diz: Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, o pecado chegou até mim. Abraão diz: Senhor, se tiver 50 santos lá, eu vou guardar. Se tiver 40, eu guardo. Vai cair no número. Quando Abraão percebe que Deus está resolvido de irar o povo de Sodoma e Gomorra, Abraão não resolve dizer mais nada. A Bíblia diz que o mesmo desce e consome a terra inteira. E de quebra, a mulher de Ló ainda vira estátua de sal. Em Êxodo capítulo de número 14, a Bíblia Sagrada diz que a Trindade se manifesta onde? No cajado de Moisés. Verso de número 14, a Bíblia Sagrada diz que o povo está em Piairote, fugindo dos braços fortes de Faraó. Piairote no original significa beco sem saída, buraco sem fundo. O povo não tem para onde ir. A Trindade se revela onde? No cajado e diz: Moisés, aponta o cajado em terra. A Bíblia Sagrada diz que Moisés bate, a Trindade se revelando, abre o mar e o povo atravessa com o mar a seco. Em um culto como esse, a gente percebe que o que está acontecendo não é natural. O que está acontecendo é espiritual. Eu sou pentecostal, mas não é porque que eu não estou vendo ninguém rodar e ninguém pular que a Trindade não está se manifestando. Além da verdade, Deus não se manifesta porque a gente está de pé. Deus se manifesta porque antes de vir para cá, a gente dobrou o joelho. Aleluia. Eu rodei isso tudo aqui para dizer para você, meu filho, tenha fé. Quando você dobrar o seu joelho, Deus vai resolver se manifestar.
Quando você Aleluia. dobrar o seu joelho, Deus vai resolver ouvir o seu clamor. Quando você dobrar o seu joelho, Deus vai resolver se apresentar. E falando isso, eu me lembro do capítulo de número 9 do livro de Atos dos Apóstolos. A Bíblia Sagrada diz que Saulo, respirando ameaças e morte, a Bíblia Sagrada diz que a caminho de Damasco Deus se revela para ele. A Bíblia diz que ele cai do cavalo. A Bíblia diz que ele fica cego por 3 dias. Deus levanta Ananias, que segundo historiadores, Ananias estava na feira de Jerusalém vendendo seus vasos, por profissão era oleiro. A Bíblia diz que Paulo está em uma rua chamada direita. Deus levanta Ananias, e olha como é que Deus levanta Ananias. Deus diz: Ananias, levanta, vai a uma rua chamada direita, porque lá tem um certo homem chamado Saulo, que és um vaso escolhido para mim. A Bíblia Sagrada diz, pastor, que ele se levanta e diz: Senhor, mas a fama dele é má. Jesus diz: vai, porque é vaso escolhido para mim. A Bíblia Sagrada diz que ele vai. Quando ele chega na rua chamada direita, está escrito no texto, irmão, está escrito na Bíblia, que quando ele entra na casa, Deus revela para Paulo, porque Paulo estava orando. A oração tem o poder de revelar para a gente aquilo que os nossos olhos não podem ver. E eu gosto de uma frase que diz assim: uma rainha, na verdade uma história, uma rainha teve a presença de um dos seus soldados em sua sala, em seu gabinete. E o seu soldado disse: rainha, a gente está com medo. Por quê? Porque estamos sendo invadidos. Estão tentando tomar nosso território. Aí ela diz: fica tranquilo, eu tenho mais medo de um crente de joelho do que de 1000 homens de pé. O que a gente precisa é de fato dobrar o nosso joelho. A gente precisa acreditar que há poder na oração. No começo desse ano, nós se retiramos dentro da igreja, orando de meia-noite até o dia romper, até o amanhecer do dia, perdão. E enquanto a gente orava, a vizinhança dormia. E por conta disso a gente orava baixo para não incomodar os vizinhos. Oramos, acabamos o nosso propósito, se retiramos. Em um dia de culto, um dos vizinhos se apresentaram e disseram: olha, eu estava discutindo com a minha esposa em casa e peguei a faca para minha esposa. E só não acertei ela com a faca porque eu ouvi o barulho da oração. A oração. Maravilha! O nosso problema é que nós não vemos de imediato o livramento que a oração dá. E a gente desiste de orar porque a gente não vê o que está acontecendo. O negócio não é ver o que está acontecendo. O negócio é ter consciência que a gente precisa orar. Crente que não ora cai. Crente que ora permanece de pé. Então a mensagem de Deus para a gente é: ora, comendo pão. Pregador, não entendi. Eu vou ser mais claro: ora em comunhão. Ora em comunhão. Eu não estou vendo nada acontecer, não importa, mas eu estou orando. Eu não estou vendo o mundo girar, não importa. O que importa é eu estar orando. Eu vou usar a expressão que o pastor usou. O nosso problema, o problema da nossa geração, é que ora para tanta coisa e quando não vê acontecer se frustra. Irmão, eu converso com pessoas, tem pessoas que me chamam no privado do WhatsApp e dizem: varão, eu quero desistir porque eu oro e as coisas não acontecem. Tem pregadores que ligam para mim e dizem: varão, ora pela minha vida porque eu não quero mais pregar. E eu pergunto: por quê? Oro. E os congressos não chegam. Entende que a gente precisa orar para que as coisas se apresentem, quando na verdade a gente precisa orar para que as coisas não piorem. A gente precisa entender o poder da oração. E se a gente conseguir alcançar, entender o poder da oração, nós não faríamos nada mais se não trancar a porta do nosso quarto e orar.
A Bíblia nos dá um sinal da oração. Eu vou para o final agora, senão eu não volto mais aqui. A Bíblia nos dá o sinal da oração. A Bíblia diz que as palavras de Jesus é essa: quando fores orar, não ore como os fariseus, que vão para as praças, que oram em alta voz, para que pessoas escutem o barulho do seu clamor. Na verdade eu vos digo que esses já receberam o seu galardão. Qual é o galardão? Ser reconhecido pelos homens. Mas na verdade eu vos digo, quando fores orares, entra para o teu quarto. Jesus tira da gente o privilégio de orar para que as pessoas vejam a eloquência da nossa oração. Jesus tira da gente o privilégio de ver as pessoas, de orar para as pessoas ouvirem as nossas palavras bonitas. Jesus diz: entra para o teu quarto. Aleluia. Fecha a porta. Por quê? Porque Jesus sabe que dentro do nosso quarto não tem palavra bonita. Jesus sabe que dentro do nosso quarto não tem charme. Jesus sabe que dentro do nosso quarto não tem cena. Jesus sabe que dentro do nosso quarto é só nós e nossas lágrimas. Ou seja, Jesus prefere 1000 vezes que a gente chore no nosso quarto, orando, do que sorrir em público, como os fariseus oravam. Então o segredo aqui não é orar como os fariseus, que iam para as praças, é orar dentro do quarto. Pregador, eu não sei orar. Orar na verdade é uma conversa. Você já estudou sobre a oração? A oração significa na verdade uma conversa. E o que é uma conversa? Uma conversa é um diálogo. E todas as vezes que eu converso com o Pai sempre está pronto para me responder. E se eu oro com o Pai, eu converso com o Pai em secreto, o Pai não me responderá no meio de todo mundo. Então eu preciso compreender que o que eu planto na particularidade, eu colherei de fato na minha intimidade. Deus está alertando para a gente. Embora você não veja nada acontecer, não cesse a oração no teu quarto. E outra, é com a porta fechada. Ninguém precisa ver, ninguém precisa ouvir. Quem precisa se expressar é você. Então eu lhe faço um convite. Saia daqui hoje com a sua consciência voltada para o poder da oração. Pregador, eu quero pregar. Ore. Pregador, eu quero cantar. Ore. Pregador, eu quero ser um grande missionário e fazer missão. Ore. Quem não ora não consegue alcançar a chamada que Deus determinou, irmão. Tem que orar. É preciso orar. Se derrame em oração, mas não cesse de orar. Ore pelo vizinho da esquerda, pelo vizinho da direita, não importe. Se não tiver palavras, ore em lágrimas, mas ore. 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 A gente perde muito tempo fazendo muita coisa e pouco tempo orando. E por isso Deus permite o inimigo da nossa alma atacar a nossa família. E aí a gente vem com uma campanha como essa. Eu encerrei aqui agora. E quando encerra a campanha a gente diz: nossa, parece que na minha casa não mudou nada. Não é que aqui em cima não foi pregado o que Deus ordenou. É que talvez aí embaixo ainda não entrou na sua mente o poder da oração. Ore. Não é vir para a igreja apenas fazer uma campanha. Eu já preguei em campanhas com esse tema. E pastor, eu particularmente, quando eu prego em campanhas com tema de oração voltado para a família, eu costumo dizer que a mensagem não é simplesmente uma mensagem pentecostal. Eu costumo dizer que a mensagem é uma mensagem mais pensativa, porque trata de família. E tratar de família não é pular. Tratar de família é entender que a gente precisa orar. É orar. É ter marcas no joelho. É plantar de joelho para colher de pé. A gente precisa orar. Se a gente não orar, a gente não alcança o que Deus tem para a gente. Como que a gente entende qual é a vontade de Deus? É na oração. É na oração. Então eu vos deixo aqui a palavra que Jesus nos deixou.
no quarto e fecha a porta. Planta com a porta fechada. Planta no teu secreto. Para que um dia você possa comer tudo quanto Deus tem preparado para você. Queria que você curvasse sua cabeça, já que a gente está numa campanha de oração de família, para orar com a sua família, eu faço glória agora. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus, aqui está a sua igreja. Ó Pai, nós somos de fato a sua casa. E nós te agradecemos porque o Senhor nos fez entender o propósito da oração. Ó Pai, eu quero te pedir, meu Pai, que o Senhor possa fazer o seu povo colher tudo quanto eles plantaram de joelhos dobrados. Ó Pai, quando a gente fecha a porta do nosso quarto, a nossa oração é muito diferente da oração que a gente faz aqui em cima. Quando a gente fecha a porta do nosso quarto, as palavras não saem da forma que a gente queria que elas saíssem. A oração não é tão bonita quanto a gente faz em público. Ó Deus, mas eu quero te pedir que o Senhor, por misericórdia divina, ouça a nossa oração de misericórdia no nosso quarto fechado. Ó Pai, da mesma forma que o Senhor se revelou para Abraão, se revele para nós. Da mesma forma que o Senhor se revelou para Isaac, para Jacó, se revela para nós. Papai, nós sairemos daqui na certeza de que tudo quanto nós plantamos, certamente nós colheremos. E além da verdade é que nós não temos muito, mas o pouco que nós temos, nós entregaremos nas tuas mãos. Então, ó Pai, que o Senhor possa nos fazer colher tudo que o Senhor tem preparado para nós. Ó Deus, saca-nos da tua aljava. Ó Pai, faça-nos alcançar o teu alvo. Ó Deus, desperta na gente o desejo de pregar a tua palavra, para que pessoas sejam dominadas pelo teu Espírito e como nós também sejam impulsionadas a orar, a pregar e se entregar pela tua obra. Ó Deus, tome esse homem, tome essa mulher. Ó Pai, tome esse pai de família em tuas mãos, tome esse jovem. Ó Pai, faça ele entender a tua vontade. Ó Pai, a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. E tudo que nós queremos viver é o que o Senhor tem para nós. Ó Pai, muito obrigado por desfrutarmos do teu pão. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Aleluia.